Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos aí ao vivo na terceira aula, onde todas as noites estamos trazendo uma mini aula, um mini esboço, um mini contexto referente a um assunto, aonde nós podemos entender através do comportamento dos cães como conseguir um comportamento melhor diante da sociedade. Em 10 anos de trabalho, eu tenho percebido que os problemas que as pessoas têm com a sociedade é caracterizado, parafraseado, ou visto como uma espécie de sombra através do seu relacionamento com os seus cães. Os cães, eles são aptos para mostrar como está o estado emocional do seu proprietário e como está o seu relacionamento social com sua família, com colegas de trabalho, colegas de faculdade, como a pessoa está se relacionando socialmente pode ser visto através dos seus cães. E isso é quase um tiro no pé, porque daqui a pouco as pessoas não vão querer mais adestrar para que não se saiba como elas estão socialmente, para que não se descubra que todas aquelas fotinhas no Instagram, no Facebook, não é verdade, não são a realidade encontrada no interior daquele ser humano ali. Bom, quero usar o meu relacionamento com os cães e os anos que eu tenho trabalhado com eles e os seus proprietários para que possamos ter um ajuste social melhor. Hoje é o terceiro encontro que estamos aqui ao vivo. No quarto encontro estaremos encerrando esse tema, onde poderemos partir para os próximos vídeos com os termos técnicos para poder então praticar os ajustes necessários para um convívio social melhor. Bom, no tema de hoje, na mini aula de hoje, vamos falar sobre instinto. O instinto para os cães tem o mesmo peso que para nós seres humanos. O que é instinto, na verdade? O que seria instinto? Instinto é um impulso natural que leva uma espécie animal a um comportamento para o seu bem-estar, para a sua sobrevivência. Isso é instinto, é um impulso natural que leva um animal a um determinado comportamento para o seu bem-estar, para a sua sobrevivência. Cada animal tem um instinto diferente. Um instinto, ele é caracterizado por vários impulsos. Deixa eu dar um exemplo entre um cão e um coelho. O cão, para sobreviver, tem um instinto de caça, que é correr atrás do coelho, matá-lo e comê-lo. Esse instinto o coelho não tem. Então, para você entender, o instinto, ele é um padrão motor que nos leva a determinado comportamento para nós sobreviver, para qualquer espécie sobreviver. Isso quer dizer que instinto é bom? Na sua essência, ele é até bom. Mas será que o coelho gosta do instinto do cachorro de correr atrás dele para matá-lo e comer? Bom, acho que não, Então nós temos que entender primeiramente o que é instinto e o quanto ele pode estar nos fazendo mal nas nossas relações sociais e o quanto ele pode estar nos fazendo bem. Na sua essência, o instinto ele é bom, porque ele é um padrão motor. Pensa que o carro ele é impulsionado pelo motor, é o motor que mantém o carro em atividade, é o motor que mantém o carro vivo. Se o motor ficar ruim, o carro morre. Essa é a expressão que nós temos: motor ruim, carro morrendo; motor bom, carro a todo vapor. Então o instinto ele é um impulso natural que nos leva a viver. Se o nosso instinto está morrendo, coisas ruins começam a acontecer com a nossa sobrevivência. Começamos a ter falta.
Então vamos pegar um pouco dos nossos instintos, tão pouco mencionados hoje na nossa era pós-moderna, né? Não se fala de instinto, se fala de intelectualidade, de tecnologia, de racionalidade, mas se fala pouco de instinto. E a gente pode ver que as pessoas estão descobrindo muita coisa, estão com uma gama de conhecimento muito elevado, mas tudo muito superficial, e estão morrendo com depressão, estão morrendo com tristeza, sem motivação, não tem motivação, estão morrendo de falta de alegria, não são felizes, de ansiedade, estão morrendo de ansiedade. Com todo esse conhecimento, as pessoas estão morrendo ou agonizando. Não é esse o objetivo do instinto. O objetivo do instinto, ele é um impulso motor para a nossa sobrevivência e bem-estar. Então, por que se fala tão pouco de instinto? Porque pegamos um caminho errado. O conhecimento, ele é bom, ele é muito importante, mas ele não é a base da sobrevivência, ele é a lapidação da sobrevivência. Ele transforma o que o instinto faz em algo mais polido, mas precisamos nos conectar com os nossos instintos. Por isso que os cães vivem tão bem. Se você está entendendo o que é instinto, a importância do instinto em nossa vida e a necessidade de nos conectar com ele, com os nossos instintos e usá-lo a nosso favor para nós vivermos melhor, dê um aceno aí, clique no coraçãozinho, faça o seu comentário, para eu perceber que você está compreendendo. Bom, entendendo o princípio de que instinto é um motor que nos impulsiona ao bem-estar e à sobrevivência, vamos então perceber por que estamos vivendo tão mal, deixando o nosso instinto de lado ou não usando ele apropriadamente, né? Bom, instinto para o cachorro não é a mesma coisa que instinto para os seres humanos. Nós percebemos isso no exemplo que eu usei do cão e do coelho. Para a sobrevivência, o cão é um predador. Ele corre, o seu instinto impulsiona. Ele não precisa ir lá na sala de aula e aprender, você é um cachorro, você precisa correr atrás do coelho, matá-lo, tirar o pelo, tirar as vísceras, comer os miúdos que tem mais proteína. Coloque X na alternativa correta aí, se você entendeu. Não. Os animais não precisam disso para seguir os seus instintos dessa aula teórica. Ele já nasce preparado para isso, já nasce cheirando, procurando o leite da mãe, porque ele nasce cego e surdo e vai atrás e acha a tetinha da mãe e começa a mamar. Depois ele vai usar o mesmo faro procurando a carne que a mãe trouxe para ele. Quando ele vê um coelho lá fora, ele vai sentir o cheiro do coelho, vai lembrar que aquele cheiro é da mesma carne que ele comia e já vai querer ir atrás do coelho. Isso é instinto. O coelho, por sua vez, tem o instinto de pastar, de comer grama, de comer cenoura. Ele não tem o instinto de matar, ele não tem esse instinto assassino, vamos dizer assim. Então, cada animal tem um instinto. Quais são os instintos dos homens, das mulheres, das crianças, dos seres humanos? Quais são os nossos instintos? Não se fala sobre isso. Você vê que isso aí até é feio comentar a respeito, né? Mas o ser humano tem por instinto o abate, matar um animal. A vaca não, a vaca, quando nasce o bezerro, ele já cai na grama. Então ele mama por um tempo e depois come a grama que está embaixo dos seus pés. É o instinto da vaca. O instinto do ser humano é caçar, assim como dos cães. Nisso são parecidos. Os instintos dos seres humanos são tão parecidos com os dos cães que se deram muito bem. São espécies parceiras na criminalidade. Brincadeira, né, pessoal? Brincadeira. Mas o instinto do ser humano também é caçar, é abater a presa.
Ah, mas tem pessoa que não gosta, não pode nem pensar na ideia. Problemas genéticos. Você pensa num coelho que não quer comer grama, não quer comer cenoura, quer comer carne. Esse animal está com um problema genético. Não é a natureza que está o impulsionando para isso. Ele vai ter contraindicações e vai morrer logo. Então, instinto do homem: matar, caçar, comer carne, comer alimentos derivados de carne, comer frutas, porque o homem não é um carnívoro originário como um leão, como uma onça que precisa estritamente de carne, é um onívoro. Ele é ou um carnívoro oportunista que se adapta com outras coisas, então ele vai querer frutas, verduras, carne, proteína animal. O instinto vai pedir, não precisa fazer curso, não precisa contratar um nutricionista. Larga uma carne na mão de uma criança de 1 ano, para ver se ela não vai sentir aquilo ali como algo bom, como alimento, vai chupar aquele suquinho. Depois examina lá em exames, faça exame de sangue e vê se ela não absorveu ferro daquilo ali e outras propriedades, porque mesmo sem estudo, mesmo sem a tecnologia, sem a ciência para nos ensinar o quanto aquilo fez bem para a criança, o instinto já sabia que milhares de anos atrás ela fazia isso, o ser humano fazia. Então esse é um instinto: caçar, se alimentar, procriar, ter relação sexual, é instinto do ser humano, igual o cachorro. Então são instintos. O ser humano não é naturalmente instintivo a ter uma única parceira, um único parceiro, como os gansos são, por exemplo. Calopsitas são animais instintivos a ter relações sexuais com uma única parceira para o resto da vida. O ser humano não tem essa biologia, essa herança genética, como os lobos, por exemplo, que adquirem uma parceira e vivem com ela para o resto da vida. Sexualmente falando, o ser humano não é assim. Ele tem atrações por outras pessoas, o homem por outras mulheres, a mulher por outras. Ai, que feio, olha o que está falando. É a natureza. A natureza é assim. Cada animal tem essa natureza. O cachorro é assim. Nisso são muito parecidos cães e humanos. O cachorro, ele tem desejo por outras fêmeas, ele não contrai uma única parceira como seu ancestral lobo. A fêmea tem desejos por outros machos. Então são instintos. Há vários instintos. O instinto da luta é um instinto nosso, do ser humano, é um instinto do cão. O instinto da fuga é do coelho. Cada animal tem seu instinto. Você está se identificando aí? Vamos falar sobre instinto, vamos pôr para fora, vamos extravasar, vamos colocar para fora e ver o que está acontecendo, que os instintos estão sendo amordaçados e as pessoas estão com dificuldade de sobreviver, de encontrar bem-estar na sua vida, nos seus relacionamentos. Instinto materno, instinto paterno, isso é a origem natural do cão. O cão não precisa fazer um estudo, no caso da fêmea, para proteger a sua prole, seus filhotes, não precisa. Tem animais que pai e mãe tem esse instinto, tem animais que só a fêmea, tem animais que só o macho. É a natureza. O ser humano não tem o instinto de abandonar um filhote, um filho. Ah, mas eu tenho mãe que abandona. Isso não faz parte da natureza dela. Isso vai gerar uma série de problemas biológicos, emocionais, e vai gerar uma série de conflitos sociais, porque a sociedade, de modo geral, não aceita, não pela cultura, porque o instinto é contra, a natureza é contra bater em criança. Não falo aqui numa disciplina, pai e mãe, mas bater, isso é totalmente contra o instinto de um cachorro. Existe uma etiqueta, uma regra social entre os cães. Um cão adulto não ataca um filhote de 0 a 3 meses, não ataca. Só depois de 3 meses. Nenhum cão faz isso, com raras exceções, por sérios problemas
desenvolvido naquele animal, mas não faz parte do seu instinto. De modo geral, você vai ver um cão atacar centenas de outros cães, menos um filhotinho, recém-nascido até 90 dias. Não faz parte de um instinto humano atacar criança, não faz parte, não é da natureza. Então, vamos falando aí, vai dando um sinalzinho se você está entendendo, um comentário, um coraçãozinho, para eu ver que você está entendendo. Então, porque as pessoas estão com medo de se relacionar, estão com medo de se relacionar, com dificuldade de relacionamento, muitos divórcios, a pessoa não tem mais vontade de ir para a faculdade, para o trabalho, de ter amigos, rodas sociais. Por quê? O que está acontecendo? Porque não extravasa os seus instintos, porque não lida bem com os seus instintos. Você vê o cachorro não tem problema social. Algumas raras exceções, mas não o padrão geral. Você larga um cachorro ali, ele se dá bem com o ser humano. O ser humano dá uns tapas nele, ele vai lá abanando o rabo. Ele não tem mágoa, ele não, porque é da natureza dele. O instinto o leva a se dar bem. O nosso instinto nos convida a nos dar bem socialmente, porque o instinto ele nos impulsiona a viver em sociedade. Se não o queremos assim o fazer, estamos indo contra o nosso instinto. Isso vai gerar uma série de dificuldades. Então o instinto de um cachorro, em muito, ele é parecido com o do ser humano, em muito. Ele tem várias questões que ele é parecido. A vontade de socializar, a vontade de caçar, de comer um universo mais variado de alimentos, os desejos sexuais por outras fêmeas ou por outros machos, e assim vai. O desejo de proteger o filhote, a matilha, o rapaz quer se alistar para ir para a guerra, para proteger o seu país, sua matilha, sua nação. Os cães marcam o território e protegem a sua matilha, eles lutam pela sua matilha. Então, em muito, nós somos parecidos, mas parece que os cães vivem muito melhor do que nós, seres humanos. Por quê? Por que o ser humano, de modo geral, está encontrando tanta dificuldade no seu relacionamento? Bom, aqui trazendo para um pacote, qual nós não vamos levar para o termo técnico ainda, se vão ser vídeos futuros, né? Quando nós ainda, há 200 anos atrás, pegando da nossa sociedade brasileira, né? Nós brasileiros, vamos voltar no tempo, 200 anos, pouco tempo, eu tenho conhecido com mais de 100 anos, então 2 vidas, vamos dizer assim, né? Pouco tempo atrás, eu particularmente tenho um histórico parecido com o que eu vou narrar agora. Os seres humanos viviam no campo, antes da industrialização, que tem um pouco mais de 200 anos, né? O ser humano, ele vivia no campo, então os seus instintos eram mais extravasados, não fazia o estilingue lá para as crianças caçar, não caçavam nada, né? Mas fazia tal da funda. O ser humano não era mais autoconfiante. Você que está me assistindo aí, você não tinha um estilingue para caçar? A autoconfiança não era maior? O que dão para uma criança hoje? Um celular. E isso automaticamente aborta parte do seu instinto, que pede para caçar, que pede para se socializar com a mesma espécie, isso é familiaridade, cientificamente falando, que pede para interagir, não necessariamente se socializar com outras espécies. E esses instintos, com a era da industrialização, foram sendo abortados ou represados. Com a era da tecnologia, piorou tudo. Aí a coisa ainda ficou pior. Então nós lutávamos, não quebrávamos galhos de cinamão, fazíamos de conta que era espada e brincávamos de lutinha com os nossos primos naquela reunião na chácara lá no interior, não era assim? E não eram mais audaciosos, os relacionamentos não eram melhores. Hoje as crianças não fazem isso mais, de modo geral, mas o instinto de luta, ele não é ruim não. Se fosse ruim, esse impulso não estaria em nós, esse instinto. O que é o instinto? Um padrão motor que nos leva a um comportamento para o nosso bem-estar e para a nossa sobrevivência. Então não é um instinto ruim. E ele era mais extravasado, ele poderia ser liberado sem os tabus,
as etiquetas politicamente corretas de hoje para crianças, jovens e adultos, né? O trabalho faz parte do nosso instinto, faz parte do instinto do cão trabalhar. Hoje isso está sendo podado, é muita gente atrás de benefício, de seguro, disso e daquilo. As crianças sendo voltadas a não produzir nenhum tipo de trabalho. O filhote do cachorro, ele nasce trabalhando, ele nasce cego, surdo, diferente de um primata que é trazido, principalmente os primatas herbívoros, vegetarianos, que não são caçadores, são trazidos para o peito para serem amamentados. Os cães não, os cães têm que procurar o peitinho da mãe, já nascem trabalhando. O trabalho ele é um instinto bom. A criança ela é levada a trabalhar, a buscar criar alguma coisa, mas os pais podem hoje, na nossa era. Então os problemas que nós estamos encontrando hoje de relacionamento é porque os nossos instintos são contidos. Os instintos de nossas crianças são contidos. Os problemas que os proprietários têm com os cães é pela dificuldade de permitir que os cães extravasem os seus instintos, porque a natureza dá um instinto para a nossa sobrevivência e o nosso bem-estar. Nós tirávamos leite da vaca, não era gostoso? Estou tirando leite aqui, ó, fazíamos queijo, era bom demais. Instinto extravasado, era o que nós tínhamos. Hoje está tudo contido. Bom, mas ali você deu um exemplo, por exemplo, que o homem gostar de várias mulheres, a mulher gostar de outros homens. Isso não é instinto do homem, isso é só do cachorro, é nosso também. Só que nós aí temos padrões morais que os cães não têm, aí já é outro assunto. Aqui nós estamos falando somente de instinto. Nós temos padrões morais, culturais. Você vai ver os muçulmanos, por exemplo, eles casam com até 5 mulheres. Lá no Oriente, a religião deles, padrão religioso, padrão cultural. Os cristãos só podem casar com uma mulher, mas não quer dizer que eles não tenham vontade de ter outra, ou a mulher, outro homem. Esse instinto todo ser humano tem. O homem olha para uma mulher e muitas vezes ele tem desejo. Eu tenho desejo de ter um carro novo, mas não quer dizer que eu possa ter, e assim por diante. Então o instinto, ele faz parte da nossa natureza. Já você vai pegar um lobo, um ganso, ele não tem instinto de ter outra fêmea, somente aquela. Uma calopsita, por exemplo, não tem esse instinto. Então o instinto é uma coisa, cultura, religião é outra. Então agora nós estamos falando do instinto, e muitos instintos nossos, seres humanos, têm que ser extravasados, tem que ser para fora, menos esse de ter mais mulheres, né? Esse a gente tem que manter contido, né? Mas muitos outros, caçar, a luta, o operacional, o serviço de campo, vários instintos nossos é bom, a alimentação. Aí o homem tem desejos, o ser humano, a mulher, de comer, mas a cultura não deixa, né? Aí entra a cultura, né? Que tem que ser dessa finurinha, porque não pode comer isso, porque não pode comer aquilo. O instinto, ele tem uma inteligência natural que nos permite entender coisas boas para se alimentar. E muitas das vezes esses instintos, por serem represados, geram frustrações emocionais e de relacionamento. Bom, deu para entender um pouco da importância do instinto, o que em muito nós somos parecidos com os cães no quesito instinto. Os cães têm muitos instintos parecidos com os nossos, são bons, a natureza deu para eles, Deus deu para nós. Outras espécies têm instinto totalmente antônimo aos nossos, contrário aos dos cães, e a natureza sabe, se ela deu os instintos, está dado, é porque é bom, é porque eles precisam ser extravasados. Claro que dentro de um contexto, dentro de uma história, que aí a gente vai entrar na próxima e última videoaula, que é de amanhã, que é sobre consciência. Cães têm consciência? Não, cães não têm consciência. Nós, seres humanos, temos consciência. Nós vamos entrar nessa aula de amanhã sobre a consciência e como ela deve ser operada, trabalhada. Depois que nós terminarmos essa última videoaula,
essas aulas não ficam no Instagram, né? Nós vamos entrar em conceitos técnicos para poder praticar os nossos instintos sem preconceitos, sem problemas sociais. Por que o cão ele é feliz e se dá bem? Porque ele não fica pensando o que o outro vai pensar dele. Você viu que o cão ele tenta coabitar com a cadela em público, né? Ele tenta, porque ele não tem essa consciência, ele não tem consciência. Nós, por questões de consciência, sabemos que a intimidade é entre quatro paredes e o deve ser feito dessa forma. Os cães eles comem sem etiquetas sociais. Eles não importam se estão comendo de boca aberta ou fechada. O instinto manda comer, eles vão comer. Nós temos etiquetas sociais. Às vezes queremos comer um pouquinho mais, mas por causa de determinada etiqueta a gente come menos. O instinto até pede um pouco mais. Aí a gente tem que ver o que é instinto, o que é vício, o que é comportamento aprendido, que não tem nada a ver com instinto. Tudo isso deve ser analisado. Mas isso vão entrar nos termos técnicos para a gente viver melhor consigo mesmo. O principal motivo dos cães se darem bem entre eles e com nós seres humanos é porque eles vivem de bem consigo mesmo. E nós precisamos aprender essa lição com os cães. As pessoas muitas das vezes xingaram você talvez, o cara me xingou, minha mulher vive me xingando, me cobrando, filho vive cobrando, não cobrando coisas boas, obviamente, mudanças para o nosso bem, né? Mas cobranças sem sentido, que não é para o nosso bem. Porque estava em tal lugar e não estava, fez tal coisa e não fez, cobranças sem nexo, é pelo mal-estar pessoal. É pelo fato da pessoa não estar bem com os seus instintos, com a sua consciência, consigo mesma, está num conflito interno muito grande, e isso explode para quem está ao redor, criando um monte de problemas sociais. Então amanhã a gente fala sobre consciência. Obrigado a todos por esse momento junto. Vamos tentar criar uma sociedade melhor, a nossa sociedade. O melhor que você faz para a pessoa ao seu redor é a sua sociedade. Não precisa mudar o mundo, ninguém precisa mudar o mundo. Se cada um mudar a sua sociedade, seu grupo social, já mudou muita coisa. Até amanhã, um forte abraço a todos.